livros da Bíblia sem maquiagem. Como é que vai? Tudo bem? E aí, já deu para perceber como é que Deus opera os seus milagres na nossa vida? Deixou José passar por tudo que ele passou, para saber se José era mesmo fiel. Ele testa, viu? Ele prova a nossa fé. Olha quanta coisa o José passou, teve que passar o teste mais difícil, que é o da sensualidade. A mulher do Senhor dele estava lá, tentando, e ele conseguiu vencer. Ficou 12 anos preso, nunca deixou de Deus. Não foi à toa que aquele copeiro esteve lá, não foi à toa que o copeiro esqueceu. Porque se ele tivesse falado para o faraó, naquele tempo, o faraó provavelmente teria esquecido. 12 anos é tempo suficiente para a gente esquecer muita coisa. Só quando o faraó sonhou esses sonhos hediondos, foi que Deus usou o copeiro para lembrar que José já tinha interpretado o sonho dele e do padeiro. E foi certinho, viu? Foi tiro e queda. Deus faz isso com a gente, Ele quer saber da nossa fé. Como é que está a sua? Como é que anda a sua fé? Nós estamos na última das temporadas aqui na Terra e Ele está tentando, viu? É a malha fina de Deus passando. E Ele quer saber como é que anda a sua fé, porque tem muitos enganadores por aí. Até agora nós temos servido ao demônio. Até agora nós temos servido aquele reino do dente de ferro da unha de aço que foi mostrado por Daniel, lá no capítulo 7 e 8. Jesus disse no capítulo 4 do livro de João para a mulher de Samaria que ia chegar o tempo que o verdadeiro adorador ia adorar o Deus em espírito e em verdade. Aqueles que preferem acreditar na mentira já têm o destino traçado. Por isso, saia do meio deles enquanto ainda não é tarde demais. Vamos então destrinchar esse pedacinho da história? Já que vamos contar uma história, vamos começar direito. E aconteceu que, e sucedeu que, é assim mesmo que se repete até no Novo Testamento. Eu só prestei atenção a partir do capítulo 37. E o que foi que aconteceu? Ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Mas olha quanta gente sonhou antes dele. Levou 2 anos inteiros para Faraó sonhar? Provavelmente não. Mas se não fossem estes sonhos, José não tirava o pé da cova. Veja bem que cada uma dessas palavras é importante, tanto que tem mais sobre elas nos próximos livros. Aqui eu quero que você leia com relação ao fim de Jeremias 30, 24 e especialmente Mateus 24, 13, que é o tempo presente. Também o número 2 é referência em 1 Reis 16, 8, João 11, 6, Oséias 6, 2, que merece uma atenção mais concentrada, e Josué 10, 13 é quando Josué faz aquele milagre que consta no livro de Jazar, que na Bíblia vem perguntando, isso não está escrito no livro do reto? Que é outro nome do mesmo livro. Foi daí que surgiu a minha curiosidade de ler o livro de Jazar, Jazer, reto ou justo, e valeu a pena. Por isso é que eu aconselho você a ler também. Essa passagem está no capítulo 88, 64 do livro de Jazar. Josué fez o sol se deter no céu quase um dia inteiro. Ainda no versículo 1, segue com o famoso eis que nos acompanha desde o capítulo 4. Agora, no sonho de Faraó, Faraó estava em pé, junto ao rio, que é o rio Nilo, se estão no Egito. O profeta Ezequiel está junto de um rio que já não existe mais. Eles que subiam do rio Nilo, 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Atenção que as 7 vacas subiam do rio para pastarem no prado. Pensa, cabeça. Enfim, essas 7 vacas eram formosas à vista e gordas de carne. Mas após delas, subiam do mesmo rio 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras na praia do rio. Se você é detalhista como eu, vai observar que todas as vacas subiam do rio. As formosas, que já eram gordas de carne, foram se alimentar mais no prado, mas as feias e magras de carne só paravam junto às outras na praia do rio. Ou seja, o prado estava lá para as feias e magras também. Mas elas preferiram comer as 7 vacas
formosas e gordas. Então acordou o faraó. Que susto, não? Aqui vai uma mensagem importante de Paulo na carta aos Efésios 5,14. Acorda agora, ou quem vai levar um susto mais tarde será você. Mas Faraó estava com muito sono. Tornou a dormir depois e sonhou outra vez que um pesadelo só não basta. E é um sonho igual, só que diferente. Nesse sonho, eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Porém, logo após, eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E não só isso, devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Cada palavrinha conta, mas aqui eu quero adiantar o que Jesus diz em Mateus 7,16, na leitura sobre os falsos profetas, onde ele pergunta se porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos. E no capítulo 12 do mesmo evangelho de Mateus, que é quando Jesus tem uma disputa com os fariseus, porque os discípulos começaram a colher e comer espigas no sábado. Também quero que você atente ao que diz o profeta Oséias no capítulo 7:9, com relação a devorar, que é o mesmo que destruir. Com o sentido destruir, tem mais leituras. E veja bem que Deus tem um anjo destruidor em 2 Samuel. Tudo que está em negrito é mais imediato de saber, só que não dá para entrar em detalhes agora. No capítulo 19, os anjos destruidores vieram avisar Ló que iam destruir Sodoma, mas Ló os aconselhou a lavar os pés, passar a noite e irem embora pela manhã, de madrugada. E agora Faraó também conseguiu dormir mal, e pela manhã o seu espírito perturbou-se, que é o mesmo que turbou-se, que já vimos em outras leituras. E como não se perturbaria com 2 sonhos ou pesadelos como estes? Nesse trecho, fique atento ao que Jesus diz à mulher de Samaria em João 4, versículos 23 e 24, com relação ao espírito. E no capítulo 13, 21, e depois no capítulo 14, versículos 1 e 27, com relação a turbar-se. Que bom que Faraó lembrou dos 2 sonhos, pois ele pôde enviar e chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Quanto ao verbo enviar, em Mateus 10:16, Jesus enviou os apóstolos para levar a palavra, mas avisou que era para eles serem prudentes como uma serpente e simples como as pombas. E hoje ainda é preciso fazer o mesmo. Percebeu como já havia adivinhos e sábios? Será que Deus se baseou aí para trazer os seus videntes e profetas? Pode ser, pois muita coisa já estava lá antes. Até seu nome Deus ainda não tinha falado. Lembra que Jacó o chamou de Deus de Betel, El Betel, no capítulo 35, 7? Em Levítico 20, versículo 27, Deus diz que é para matar quem tem espírito de adivinho ou for encantador. Só que continuou tudo igual, até nos tempos de Jesus, pois olha se Paulo não encontrou uma pitonisa no livro dos Atos 16:16. Faraó contou-lhes os sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. E é agora que Deus vai mostrar como usou o copeiro Mor, pois ele falou e disse que lembrou hoje dos seus pecados, depois de 2 anos inteiros. Seria a intenção de agradar ao faraó? Ou foi Deus que fez ele fazer uma busca na memória? Ambas as 2 respostas estão corretas. E ele lembrou direitinho que quando o faraó estava indignado contra ele e o padeiro Mor, os pôs sob prisão na casa da guarda, ou casa do cárcere, e que os 2 sonharam um sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, e ali estava um jovem hebreu, pois foi assim que José passou a ser denominado. Esse jovem hebreu era servo do capitão da guarda. Contaram os sonhos a José,
e ele os interpretou. Conforme José interpretou, assim mesmo foi feito. Ele tornou ao seu estado de copeiro, mas ao padeiro Faraó fez enforcar. Não tem grandes novidades nesse pedaço, mas veja se você se aplica nos estudos para conhecer Deus mais a fundo, através das leituras que eu sugiro em cada versículo. Pois no versículo 13, com relação a tornar, por exemplo, eu destaquei em negrito a leitura de Oséias 6:1, onde os príncipes e sacerdotes estão sendo repreendidos e exortados ao arrependimento, coisa que ninguém mais quer fazer nos dias atuais. Ali diz para tornar para o Senhor, porque ele despedaçou, mas sarará. Fez a ferida e a ligará. Pois Deus é assim, ele castiga quem ama, mas está sempre pronto a perdoar. Então Faraó enviou e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, pois Faraó manda e não pede. Uma coisa interessante aqui é que José barbeou-se. Ninguém tinha se barbeado antes. Como será que era feito esse serviço? Já pensou? Ele também mudou as suas vestes para poder vir se apresentar ao Faraó dignamente. E Faraó abriu logo o jogo a José, que sonhou um sonho, que na verdade são dois, né? E que ninguém havia que interpretasse, que ouviu dizer que quando José ouve um sonho, o interpreta. E José, delicado como sempre, respondeu e disse que a capacidade de interpretar não está nele, que Deus dará resposta de paz ao Faraó. Assim, Faraó já sentiu mais confiança e contou os sonhos a José, que ele já de antemão os trata por um sonho só, como José vai interpretar já já. Mas antes eu queria que você desse uma olhadinha no que Jesus diz com relação à paz em Mateus 10:34. Ele diz que não veio trazer a paz, mas a espada. Como você interpreta? Faraó lembra dos sonhos na mesma ordem que sonhou. Primeiro, das 7 vacas gordas de carne e formosas à vista que passavam no prado, e das 7 vacas magras e feias que subiam após estas e as comiam, entrando até nas entranhas das primeiras. Porém, não se conhecia que tivessem feito todo aquele estrago, pois permaneciam com seu aspecto tão feio como no princípio. Então ele acordou. Eu fico muito curiosa em saber por que Faraó faz questão sempre de frisar que estava em pé na praia do rio, você não? Enfim, ele continuou com o sonho seguinte. Quando dormiu outra vez, é o sonho que viu que do mesmo pé subiam e não mais brotavam 7 espigas cheias e boas, mas eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, só para devorá-las. Não sei o que tem esse vento oriental, mas já ouvi falar muito dele. Agora, a interpretação que Deus dá a José não foi nada boa, pois os sonhos são um só e representam uma fome de 7 anos que está prevista e que Deus notificou ao Faraó. Porém, antes da fome, vem 7 anos em que haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Só que quando os 7 anos de fartura passarem, toda aquela fartura será esquecida e a fome consumirá toda a terra. Você já notou quantas situações de fome tem na Bíblia? Eu já falei sobre isso no vocabulário do capítulo 12, na primeira vez que ela apareceu. E Abraão precisou descer justamente aí, ao Egito, por causa dela. Será que vem dessa história o dito popular: depois da tempestade vem a bonança? Ou seria do capítulo 8, dos versículos 23 a 27 de Mateus, quando Jesus apazigua a tempestade? Nesse trecho, eu sugiro que você leia com atenção o que Jesus diz em Lucas 12:15, com relação à abundância, e Mateus 6, versículos 19 e 20, sobre consumir. Mas essa palavra dada por Deus a José vem completa. Não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima.
Se o sonho for duplicado 2 vezes, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Tem uma redundância aqui, pois o que é duplicado já está implícito 2 vezes. Mas o mais importante de se observar é que Deus já determinou. E se ele determinou, é difícil ele voltar atrás. Deus não faz como Labão, que no capítulo 30, 28, pediu para Jacó determinar o salário que queria, porém mudou esse salário 10 vezes. É o que Jacó diz no capítulo 31, 7. Olha só nas outras leituras em que Deus determinou alguma coisa, se ele falhou em cumpri-las. No capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, que é o livro das revelações do fim final, determinado por Deus, ele enviou um anjo a João para notificar e mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Assim, quando diz brevemente no Apocalipse, temos que meditar e entender que aquele brevemente são os nossos dias. Deus se apressou no Egito e está se apressando agora. Veja os sinais que Jesus deixou em Mateus 24. Preste atenção com qual velocidade tudo aquilo está acontecendo à nossa volta. E para concluir, José viu a oportunidade que Deus estava lhe dando e aconselha Faraó a se prover de um varão inteligente e sábio, que é ele mesmo, e o ponha sobre a terra do Egito. Portanto, que Faraó ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, que se ajuntem toda a comida dos bons anos que vêm, e se amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e guardem para mantimento e provimento da terra para os 7 anos de fome, para que a terra não pereça de fome. Essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e também aos olhos de todos os seus servos. Viu como os servos tinham uma opinião? Também o kit veio completo, o que fazer, como fazer, quanto guardar. É por isso que José vai receber sua recompensa na continuação dessa história que eu vou ler com você no próximo vídeo. Não esqueça que aos pouquinhos o nosso vocabulário vai se formatando através desses pequenos detalhes. Por hoje era isso. A Bíblia Sem Maquiagem se despede por aqui. Até breve.